Eu gosto de contar assim, casos para vocês que aconteceram comigo, para vocês se basearem. Por exemplo, aí nesse presídio de Brasília, foi preso um homem de São Paulo. Então, eu fui chamada. Ele veio aqui e eu tinha muito carinho por ele. Ele foi preso com negócio de cheque e prenderam ele, aquela coisa, e aquela desmoralização. Então eu tinha um carinho especial por ele. Mas aquela mudança lá, não sei de que jeito, entrou um policial e eles tinham reixa do passado. E virou uma coisa esquisita. O policial não podia nem ver esse homem. Quando ele estava no pátio, ele contando, né? Ele via esse presidiário, ele ia até lá e... Eu fui e disse para ele, meu filho, quando você vê de longe, você lembra das costas do doutrinador. Ele com esse colete, você mentaliza as costas dele. Quando for nos horários dos mantras, você faz o mesmo. Você mentaliza esse homem. Então ele começou a fazer assim. O primeiro dia ele não respeitou. E foi, modificou o homem. Ele foi numa viagem. E quando ele chegou, ele disse, que ele foi chegando de viagem assim, ele disse, olha, tia, eu pensei, hoje é meu dia. Ele queria até ver força, lutava com ele. Aí disse que só via esse escolete branco e essa cruz preta. Não via mais nada. O sujeito foi lá. Não, olha, eu vim aqui falar com você que eu lhe maltratei muito. Você vai me perdoar um dia. Aí esticou a mão para falar com ele. Ele disse, tia, não tive mão para levantar para ele, não. Então, tanto que você viu que estava magoado, né? E esse homem se modificou mesmo. Aí ele chegou até e falou, tia, agora está até enjoado. Está até enjoado. Me pedindo perdão todo dia. Tá? Eu queria até que ele esquecesse de mim. E isso tem muito tempo já, hein? Ele foi embora para São Paulo, foi ser. Acho que 1 ano e 6 meses que ele esteve preso. Mas a folguinha dele era aqui, sabe? Era um rapazão, loiro, grandão. Muitos de vocês lembram quando ele vinha aí? Eu largava tudo e atender. Interessante que aquela fila minha ali. Chega uma pessoa assim, eu corro e vou atender a pessoa depressa, põe ali. Então, muita gente fala, é só porque é rico. Sabe mesmo? Teve um aí que falou, só porque são gente rica. Mas não sabe se era até um preso. Entendeu? É uma pessoa que está com um problema tão difícil. Porque esse problema de pobreza igual a mim, se é que é isso, é tão fácil, né? Estou tão acostumada, é tão fácil resolver. E se o presidiário for pedir licença, no caso, para vir visitar a tia Neuza, libera na hora, né? Libera na hora. Não diga assim na hora, mas ele libera mesmo. Já telefonaram para mim, Natal, se eu aceitava ficar aqui com não sei quantos presidiários. Se vocês quiserem, pode vir. Eu só não me responsabilizo de levá-los, né, daqui. E nunca houve uma fuga. Não acha que existe uma força atuante na condução desses homens aqui? A faceta branca. É uma força mesmo. Sim, meu filho, é isso aí que me faz ficar feliz. Não, meu filho, isso aí, você ainda vai receber tanta instrução para chegar a essa elevação. Entende, meu filho? Não vai ter que trabalhar sua mente para saber. E eu acredito mesmo que não são todos os mestres Lua que possam ter certas particularidades de nossas iniciáticas. Você não acha, meu filho? Vocês não estão de acordo comigo? Salve Deus.
Pode ser, meu filho. Pode ser que você tenha uma dívida com o espírito que está ali, porque os espíritos, eles que nós devemos, eles vêm nos esperar no templo. Entendeu? Eu sempre me lembro de uma conversa de um doutor, um filósofo, doutor Luiz Fernando. Ele disse assim: olha, neném, você está com esse negócio de não beber, kardecista, sabe? Que o Seta Branca não quer que vocês tomem álcool. Vocês estão partindo para uma iniciação, que é uma coisa muito séria. Graças a Deus, ele falou. Mas o perigo, entendeu? Essa intransigência de vocês. Aí Maria falou que a intransigência não era nossa nem de Pai Seta Branca. A intransigência eram fatores mesmo pelo fenômeno iniciático, né? Ele ainda olhou assim para mim e falou assim: Neiva, é você que vai trazer o sócio simétrico? E eu não sabia o que era isso, né? Não sabia o que era sócio simétrico, fiquei calado ali no meu canto, né? Depois disso, ó, eu parto para uma filosofia. Eu prefiro ver um médium bebendo cachaça dentro de um terreiro do que num botequim. Tá vendo? Essas coisas ficaram guardadas na minha cabeça. Quer dizer, que é melhor o sofredor ir esperar a gente no templo do que lá fora, né? E nós temos essa regalia, meu filho. E como temos, né? Todo mundo quer fazer uma caridade, não tem condições. Nós temos um palácio, né? Sofreu feito um cãozinho danado. Mas fizemos. Quando comecei a receber as minhas aulas para me iniciar, na minha clarividência, eu não tinha paz. Eu acredito também que hoje não tem assim essa paz, porque os fenômenos de uma clarividência é tão complexo que eu vivo dia e noite numa complexidade de coisas, de fatos, de aparições, de fenômenos da terra, do céu, entendeu? É uma vida difícil, mas mais difícil quando eu não tinha preparo, quando eu comecei a receber as instruções do meu mestre, porque tudo, meu filho, partiu. A minha vida foi diferente. Eu vim mesmo para ser mãe de vocês, sem qualquer complexo de superioridade, qualquer complexo de pensar, por exemplo, status, de ser uma rainha, de ser uma líder. Quando a pessoa fala que eu sou líder, eu sei que sou, tá vendo? Mas, olha para mim, é líder, né? prefiro ser sua mãe, carinhosa, que traz os filhos para ela. Mas o seguinte, você vê como começou a minha vida. Então, eu trabalhava com um caminhão. E, de repente, descortinou assim em mim, tanto, né? Eu estava deitada quando chegou um velhinho, falou comigo. E daí vocês fizeram a cintura, vocês devem saber tudo que se passou comigo. Daí em diante, entendeu? Mas eu fiquei a ponto de me suicidar. Fui procurar o Padre Roque. O Padre Roque falou para mim: olha, você está endemoniada, menina. Tá? Você está endemoniada, menina. Olha, você não quer puxar uns tijolinhos aqui para a igreja? Falei,
Ah, eu acho bom. Eu acho bom. Entendeu? Ele virou e falou. Eu falei, perfeitamente. E fui para ver se. Mas cada dia era pior. Mas cada dia era pior. Os espíritos subiam no caminhão, de todo jeito. Então, eu fui procurar o psiquiatra. O doutor Sam falou, procura um psiquiatra. Chegou, disse que chegou um psiquiatra aí, tem. Na Vila do IAPI. Aí eu fui lá e procurei o psiquiatra. Falei, doutor, eu estou me sentindo mal. Agora você vê, você tem qualquer coisinha? Ah, minha mãe, minha tia, eu estou ruim, né? Não, meu filho, isso não é nada. Chega lá. Ó, doutor, eu estou me sentindo mal, estou vendo miragem. Toda hora vem umas coisas perto de mim. Conversa comigo, doutor. Só é assim mesmo. É assim mesmo. Falei, mas não é assim não, porque você conversa demais. Conversam coisas, me ensinam. Ah, é assim mesmo. Eles me ensinam até o Pai Nosso. Ah, sim, é assim mesmo. Você deve pensar no subconsciente dela. Tá cheio dessas coisas, né? Então, mas de repente, saiu um espírito assim atrás de uma cortina, de um biombo, e disse, boa noite, filha. Falei, ah, essa não. Aqui no psiquiatra, esse homem vir aqui é muito desaforo. Aí falei, essa não, doutor. Falou, que foi? Eu falei, pensei, não vou falar, né? Aí o espírito começou, fala, filha, que eu sou eu sou o pai dele, sou Juca, tem 60 e poucos dias que eu morri. Aí eu falei, doutor, ó, doutor, sim, é assim mesmo. Eu falei, doutor, e eu já vim me atuando, né? Doutor, ó, tem um defunto aqui. Não. Doutor, ó. Ia vai. Doutor, quer saber de uma coisa? Ele falou que é seu pai. Chama Juca, morreu, tem 62 dias hoje. Aí eu não podia se negar, né? Ele sabia que eu nem conhecia, nem queria conhecer. Tá vendo? E ele deu aquele pulo da mesa. Assim, você levantou. Meu pai. Eu falei, o quê? A minha doença passou para você? Meu paizinho, fala mais. Eu falei, deixe de ser. Aí já viu, né? Atuada como eu estava. Já fui batendo em cima da mesa. Pois a porta estava fechada, né? Eu dei um bicudo com a bota, que eu derribei a porta. Como eu derribei essa porta, eu não sei. Uma porta, dessas portas de hospital. Hospitalzinho que tinha de madeira no IAPI. E passei por cima da porta. Tum. Até lá em casa me fala, essa porta está quebrada, que é impossível. E ele atrás de mim. Fala mais o que é que a gente é mesmo? Então eu vim embora. Falei, agora eu vou me suicidar. Porque não adianta, tem que arrancar a cabeça fora, né? Aí peguei um revólver lá. Estava lá em cima, né? Revólver que andava no caminhão. Quando eu peguei, aí um homem bateu na porta. Ô, Neiva! Eu falei, vou matar ele primeiro, depois eu me mato. Assim, né? Aí eu falei, chegou então, pela primeira vez, chegou o meu guia espiritual, que é o pajé, e falou, não faça isso e tal. Não faça isso, atira em mim, mas não atire em você e tal. E começou a falar um tanto de coisa, sabe? Eu vou me matar por sua causa mesmo. Falei para ele. Até um tempo desse, você estava brincando com o pai aqui das almas. Eu vou me matar por causa de vocês mesmo, viu?
Vocês não prestam, não tem consideração comigo. Aí já abri a porta lá, e o Betinho chorava. Mamãezinha tá doida, e me agarrava. E eu, meu filho, eu tô doida mesmo, mas tem gente que me põe doida, não sou eu só. Ninguém acreditava. Bom, fui trabalhar. Quando eu cheguei, um caminhão de pedra, 2 caminhões de pedra. Chegou a preta velha e falou, ó, essa pedra não presta. Essa pedra não presta, é areia pura. Falei, não. Falei, é. Falei, mas sai com sua boquinha de azar pra lá. Porque eu tenho que vender minha pedra. O meu senhor vai passar fome desse jeito, um nome de noite. Era a vozinha do espaço, a mãe de Pai Seta Branca. Falei, você vai-se embora, tira sua boquinha de azar pra lá e deixa eu vender minha pedra, viu? Ela falou, não, minha filha, olha, lá no Taguatinga, no tal, do lote 25, estão esperando você porque tem uma mulher aleijada há 40 dias com a doença de São Guido e você vai cuidar. Eu falei, ó, quer saber de uma coisa, para onde é que você vai? Você sai daqui, neguinha ordinária. Aí o meu chofé chegou e falou, que foi, senhor? Eu falei, que foi? E aqui eu não posso matar uma neguinha que teve aqui, mas falou que as pedras não prestam, não. E ela saiu dando risada. Um dia você volta o juízo. E foi-se embora, né? Então, assim que começou a minha vida. Aí o homem chegou e falou, essas pedras não prestam, não. Eu falei, bem que eu sabia. Ele falou, para que você trouxe, Baiano, essas pedras para cá, ó. Traz ter prejuízo. Eu falei, eu sabia que as pedras não prestavam. Eu falei, mas para que você trouxe? Você não viu, você não conhece pedra? Você anda meia doida. Meu caminhão era um Internacional L160. Pois bem, eu tirei L180. L180. Eu descarreguei todinho as pedras no braço. Quando eu acabei, estava todo ensanguentado meus braços. Aí quando eu virei o caminhão, eu falei, vamos embora para Taguatinga, vamos embora. Cheguei em Taguatinga, estava o povo lá me esperando. Falei, uai, que vai vocês me esperar aqui? Eu fiquei grosseira, sabe? Falou o homem de branco. Teve aqui e falou. Nisso as penas do Pai Seta Branca, pela segunda vez, falando em castelhano, disse para mim assim, sente numa cadeira e bote um pano alvo no seu colo. E eu fui assim, toda ensanguentada de pedra. Quando eu voltei, a mulher estava me abraçando, que tinha ficado boa. Foi a primeira cura que eu fiz. A doença de São Guido. A mulher me abraçava, tô boa, eu tô curada, não sei o que lá. Tá vendo? Foi a primeira cura. E ele foi-se embora, eu fiquei com a saudade de ouvir aquilo outra vez. Mas quando a mulher veio, Deus lhe pague, você me curou. Eu falei, sai daqui. Não me apareça mais. Eu quero lhe agradecer, não me agradeça. Eu não gosto desse negócio de espiritismo. E todo mundo, e o Tom Mendonça, nem se você vai acabar morrendo. Eu falei, é que eu quero mesmo. Aí nós estamos braço a braço, eu quero me pegar com esse pulo aí em cima. Nunca tive um dia, meu filho, que eu tivesse assim uma ilusão do que eu queria. Aí passou, fui para casa. Mas eu tinha um pouquinho de saudade daquela voz que eu via, do Pai Seta Branca, né? Mas ele também não me deu mais confiança. E um dia eu saio, quando eu vou saindo, aí que desacertou. Quando eu vou saindo, ali na avenida, morava na vila, no Bandeirante. Quando eu fui na Avenida Central, tinha um guardinha por ali, né? E eu freio o carro. Aí fazia assim pro guarda.
colega. Ele falou, o que foi? Você ficou louca? O que é isso, mãe? Eu, olha, ele olhar debaixo do carro, mas assim, com o olho, apontava para ele. Vou ter nada aqui não, o que foi? Você tá doida, mãe? Vai para caçar um terreiro? Falei, tá, eu vou caçar um terreiro mesmo. Cheguei ali, em frente ao Birocante, um japonês. Olha, você vê, quando a gente tem de chegar a cabeça no lugar, depois de todo esse sofrimento, 1 ano de sofrimento, foi 1 ano, meu filho. Eu cheguei nesse bar. Falei, bom, minhas pernas estavam assim, tremendo, de pensar que eu tinha matado um homem, sabe? Aquele susto que eu passei. Então, eu fiquei no bar. O japonês, e botei meu carro para lavar. Falei, nem vou trabalhar hoje mais. Botei o carro no lavador. Era um posto, era um restaurante, era um barzinho ali. Então, fiquei na porta, pensando, meu Deus, agora acabou mesmo. Eu era uma pessoa, eu era rica. Eu sempre tinha 3, 4 caminhões. Eu era rica mesmo. Dinheiro, tudo eu tinha. Não tinha dificuldade na vida, não tinha nada. Mas agora eu vou me acabar, né? Não gostei assim, né? E já estava com a prestação do carro começando a enguiçar. Já tinha vendido um carro, isso num ano, hein? Já estava começando. Aí estava encostado assim, pensando em minha vida. Agora eu não matei esse homem, mas agora o que passar eu vou matar. Olha meus pensamentos. Eu vou passar por cima e dar bom. E aquelas coisas com uns pensamentos bobos na minha cabeça, sabe? De louco mesmo, não era aquela mulher quebrada que tinha. Tinha um homem assim esperando o ônibus, né? Aqueles ônibus do Bandeirante, uma lotação, você lembra? É jardineiro. Quando eu olho, não, era o Bandeirante mesmo. Em 57, rapaz, 58. Quando eu olho assim, o homem estava assim parado, e uma mulherzinha desse tamanhozinho, de vestidinho de bolinha, godezinho, uma sombrinha, e estava assim na cabeça dele. Eu falei, ué, essa mulherzinha. De repente, ele ficou pequenininho também, como se fosse um filme, o mesmo homem, né? E os dois se abraçaram e se beijaram. E ela ficou assim com a cabecinha. Eu falei, ué, agora já... Esse aí já não é do céu. Isso já não são mortinhos. São vivos mesmo. Aí complicou, né? Nisso, eu olhei para a rua, não tinha nada. De repente, saiu assim de uma esquina a mulher, de sombrinha, de bolinha. Então, quando a mulher saiu, eu pensei comigo. Então, eu vi a mulher. Ela veio caminhando, abriu os bracinhos, fechou a sombrinha, do jeitinho que eu vi. Fechou a sombrinha, os dois se abraçaram e ela lá botou a cabecinha assim, no ombro dele, como eu vi. Mas, então eu pensei comigo, aí eu vi o futuro do homem. Tá entendendo? De repente, não prestou. Eu vi o ônibus tombado e 6 pessoas mortas. Inclusive a mulher do vestido de bolinha. E aquele homem. Aí o ônibus chegou. Eu aí afobei. Mas não prestou. Não vá, moça. Moço, vem cá, moço. Não pegue esse ônibus. Não pegue esse ônibus. Não pegue esse... E a mulher falou assim, sai daqui, sua sirigata. O que é que você quer comigo? E virou para ele, eu sabia que você estava namorando essa motorista. E aí virou, não prestou de jeito nenhum.
E eu ali no meio, não vá, não vá. Não vá, pelo amor de Deus. E a mulher, o homem veio assim me acompanhando, assim pela força do destino, né? E me acompanhando, e a mulherzinha fechou a sombrinha para vir mesmo de mim, e não prestou, e eu empurrava ela para lá, e o homem, mas que há? Eu falei, o senhor vai morrer. Aí, mas ele não via nada, eu falei, você vai morrer. Falava. E a mulher me xingava, mas me descompunha que não tinha mais para onde, né? Mas não importava. Minha cabeça estava só pensando. Eu vi eles morrendo, eu vi eles mortos. Aí o olho, foi embora. Ai, foi embora. Agora eu pensava assim, tomara que ele tomba, né? Porque se o olho não tombasse, eu estava frita, né? Falei, tomara que ele tomba. Nem estou somando com nada, né? Aí o japonês chegou, isso dentro de poucos minutos. Aí o japonês chegou e falou, o que foi, Baiana? E a mulher, vem pra cá, eu vou pegar ela, e tá cá a confusão, né? E a turma segurando ela para me pegar. Mas eu calma, sabe? Com aquela segurança. E se eu ouvir uma coisa, a outra também vai acontecer, né? Aí o japonês falou, o que foi isso? Você tem alguma coisa com esse motorista? Porque ele nunca me viu. Eu era firme ali, bacana, nunca me viu com nenhuma criancice. Eu falei, japonês, vai morrer. Eu vi morrer 6 pessoas. O ônibus vai tombar, japonês. Vai tombar. Falei, visão? Visão? Falei, uma visão. Aí me segurou na mesa e a esposa dele veio. Toma uma cervejinha, toma uma cervejinha. Quando ele vai botar a cerveja, mas eu não respondia. Só dizendo, o ônibus vai tombar e vai matar aquela infeliz. E é bom que matasse mesmo, né? Aí, não, peraí. Ela está cansada. Então ele desculpava o homem descompondo, a mulher. E o homem ficou assim, meio calmo, sabe? Só dizia, eu não entendo por que a baiana endoidou. Eu não entendo. No Japão. Ela está estafada, ela está cansada. Né? Eu já vi falar dessas alucinações dela. E isso foi poucos minutos. Poucos minutos aconteceu tudo isso que eu estou falando. Aí foi aquele estampido, sabe? Mas foi um estampido tão feio. O ônibus caiu naquela curva. Entendeu? Só demorou o tempo deles pegar mais outros passageiros, de um ponto mais ou menos, por ali, naquela curva da morte da Cidade Livre. Caiu lá embaixo. Aí nós ficamos todos assim, lívidos, sabe? E eu pensei assim comigo, que bom, né? Eu falei, que bom, devia ter deixado assim. Eu vi 6 pessoas mortas nesse ônibus. Aí não foi eu que falei, já foi o japonês. Tá? Ela viu 6 pessoas mortas. Na mesma hora chegou, não sei mesma hora, não sei contar o tempo, que eu fiquei ali esperando, sabe? 4 pessoas morreram no ônibus. Então todo mundo, e falava, vem cá, 6 pessoas. Morreram 4 pessoas. Aí ela veio, né? Falei, foi você que eu vi morrer, né? Nem sei se eu falei. Então eles vinham atrás de mim e eu saí caminhando, subindo ali lá. Fui para casa. Mas sabe quando a gente está assim? Você vai buscar uma resposta e você recebe a resposta do mundo inteiro, lhe respondeu. Mas foi cruel, viu, meu filho? O tanto que essa mulher me descompôs. Por último, o homem já estava resolvido mesmo também a acabar comigo, né? Tá? Quer dizer que aquele casal não tinha que morrer, não é? Não tinha que morrer. E a senhora serviu de intermediária para que não acontecesse o fato, né? Fato. E, na realidade, Deus me mostrou, Deus evitou a vida deles por meu intermédio. Porque, dali em diante, quantas vidas eu já evitei?
Já pensou? Ele serviu para a senhora também, para você. Olha, só serviu só para mim. Podia até ser que ele não morresse. Mas o fato do ano ter tombado, morrer 4, e eu afirmava que era 6, me enferedou. Então, aquilo ali foi como se o mundo inteiro tivesse dado uma resposta só. Ah, pelo amor de Deus! Ah, me salvou. Sai pra lá. Vai-te embora. Não sabendo não foi você, não. Vai pro inferno. E a senhora, como é que... Não foi por amor. Eu saí caminhando. Então, aí eu já ouvia a mãe Yara com aquela voz suave dela, filha. Agora você tem a prova. Você vê o presente, o futuro, né? Como é que é? O futuro, o presente e o passado. Você viu tudo num quadro só. Tá? Aí eu passei dias que eu não sabia se eu comia, eu não sabia se eu ia trabalhar. Eu fiquei assim como se estivesse nem no céu, nem na terra, nem no espaço. Então, desse dia, eu aprendi tudo. Mas, por isso que eu falo para vocês, mesmo como grandes médios, precisa de instrução. Sabe por quê, meu filho? Eu que vi o passado, o presente e o futuro, aconteceu um outro fenômeno pior, uma outra coisa chata. Ah, como vai, Neiva? Tá boa? Tô boa. Puxa, mas você tá com um espírito feio, hein? Nossa, que horror! A pessoa ficava assim. E você tá com um homem te acompanhando aí, rapaz? Você tá com uma mulher horrorosa. Entende? Eu não guardava. Não fechava a boca. Aí isso foi pior. Sabe o que o pai João fazia? Ele vinha falar comigo, né? Filha, não pode estar falando. Ah, mas esse preto velho, que é por força que eu me cale e deixa as pessoas morrendo. Falta de amor, né? Aí pai Santa Branca me pegou. Pai João andou me dando umas terçadas, sabe? Pegou um terço uma vez, mas eu fiquei mansa de coração, rapaz. Fechei a boca, comecei a respeitar os espíritos. Eu tive que apanhar de terço, um terção de pajó, assim, ó. Aquele terço que está ali, não é mais nem menos a lembrança de minha disciplina. E eu, ó, quando eu começava, puxa, você está com espírito, pajó. Chegava lá assim, ó, de cara fechada, atrás da pessoa, e eu, não, tudo bem. Mudava completamente o assunto. É? Mas foi preciso que me desse uma cintada. Pois bem, meu filho. Aí foi quando eu me ingressei. Pai Santa Branca fez um trato no Tibete com uma rã, que era um clarividente. Era o mestre que vivia lá, tudo já ligado pela força divina, né? E eu fui lá e eu recebi as instruções. Ficava morta assim, febre altíssima, e me transportava. O povo aqui pensava que eu tinha até morrido. Mas já fiz transporte físico, fiz coisas, eu já fiz muita coisa bonita e triste. Entendeu? Aí que eu tive com esse mestre Mahan, e peço a Deus, ele era vivo, eu chegava em frente dele, e ele me ensinou todas as iniciáticas. Ele me ensinou tudo, meu filho, que eu sei de tudo que você possa pensar. O que é de espírito, entendeu? Porque depois eu comecei a correr um outro perigo, que é a alta magia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui na magia,
E me deslumbrei na magia. Está entendendo? É deslumbrante você chegar assim, ver uma contagem, se formar uma contagem numa pedra, e você vê as pessoas falando como se fosse um cinema. Fazer uma chamada de uma pessoa aqui, pelo nome e pela idade, e eu ver lá na França, eu ver o que ele estava fazendo por aqui. Tá? Então eu comecei a me deslumbrar. E esse mestre foi cortando minhas unhas, foi me explicando. Entendeu? Depois eu comecei a viver tanto a vida espiritual que eu já me deslumbrava e comecei a ter decepções de coisas que eu via em certas cavernas. Depois me preparei. Então tive que correr em 7 cavernas. E aceita por todos os Exus, para que nenhum atrapalhasse a grande obra que eu fosse fazer. Então eu falava na aparição do doutrinador, porque eu que teria de dar luz ao doutrinador. Pois bem, eu fui de porta em porta. Uns me agrediam, outros debochavam, mas passei por tudo isso em nome de Jesus. E onde eu andava, eu pedia a Jesus que arrancasse meus olhos. Que arrancasse meus olhos. Ali naqueles lugares, se fosse para mim fazer uma coisa errada. Não foi só pela evidência que eu entreguei meus olhos a Jesus, mas também pelo amor que eu já sentia. O amor incondicional que já vibrava no meu coração. E aí, meu filho, as provas chegaram. Fiquei pobre, entendeu? Que não tinha o que comer, tá bom? Quando eu estava na pior mesmo, chegou uma mulher morreu, tomou formicida, tatu, e morreu. E eu fui criar os filhos dela, tá vendo? Depois veio a prova. Quando os meninos estavam bem, veio uma irmã dela e carregou os meninos todos. Foi outro sofrimento. Eu tinha aquele amor. Então, até isso eu tive que botar meu coração assim de pendurado e trabalhar espiritual. Entendeu? E me entregar a quem precisava. Meu coração ficava pendurado. Entendeu? Sabe como é que é? Eu não posso amar as coisas. Eu tenho que ter um amor incondicional. Seu Senhor, hoje eu te amo tanto. É meu filho. Você pega sua malinha, Deus, minha mãe, vamos embora. E eu tenho que renunciar a você. Hoje eu já sei. Você vai embora aqui. Mas nós vamos nos encontrarmos. Tá certo? Hoje já sei que não há uma partida mais. Não há um adeus. Essa aqui é a minha vida. E além de trazer a luz do doutrinador, que eu dei a luz ao doutrinador, eu considero o meu filho, entendeu? Do meu seio, o doutrinador. Então tinha um complexo, porque o incorporador, o medianeiro, né? O sensitivo, não é meu filho. Ele veio de Salomão, né? Ele já veio de 1000 vidas. Então, o pai fez o mestre aparar. Então, o mestre aparar é outro filho que nasceu de mim como doutrinador. Não existe o aparar, não existe o mestre Lua, não existe. A ninfa do vale, ela nasceu de mim. O mestre Lua nasceu de mim. O aparar está nascendo de mim, porque não existia. Tá certo?
É o mesmo. O Ajaná é o mesmo, mas Ajaná é um nome científico. Entendeu? Ele é o meu filho. Ficou tão igual essas duas forças que trabalham distintamente. Tá? É maravilhoso, não é? Agora, eu sempre falo, meus filhos, nós precisamos de contagem. Nós não precisamos de povo. Nós precisamos de contagem. Essa emissão que nós emitimos é uma contagem viva aos olhos de Jesus. Jesus vive nas legiões, como diz de Paulo de Tarso, de São Jorge, São Sebastião, São Lázaro. Né? Jesus vive nessas legiões, porque elas é que estão emitindo esses espíritos, né? Que não estão nem a caminho, estão nessas dimensões, dentro de pântanos. Salve Deus. Eu espero em Jesus que vocês não passem o que eu passo, o que eu passei, mas que vocês aprendam o que eu aprendi. Está entendendo? O mestre Lua, mais uma vez fique gravado com vocês. O mestre Lua é um príncipe deste amanhecer. Como é um príncipe os doutrinadores? São príncipes. Breve, muito breve. Isso, ó, que é uma manipulação de força. Tá vendo? Mesmo estando com os olhos abertos, quer dizer, pensando que não está incorporado, ele está com a manifestação silenciosa dos cavaleiros e vai tirar muita coisa do fundo da terra. Que a terra está assim, ó. Entendeu? Eu tenho uma menina aqui, ela é vidente, a Gertrudes. Ela teve uma vidência e eu tive outra. A mesma vidência, no mesmo lugar. Nós duas vimos. Olhamos e vimos um buraco enorme, um portal de desintegração, num canto aqui do vale. Salve Deus. De forma que eu não estou numa dimensão, não é que nós nos chão nosso, não. Não, mas não é coisa ruim, não. Estou falando em coisas boas do fim dos tempos. Que nós vamos nos encontrar, né? Nós temos que encontrar com nossos irmãos, com esses seres que estão perdidos por aí. Eu já me encontro, agora vocês também têm que encontrar, ué. Uhum. Não ficamos toda a vida aqui o doutor psiquiatra aí. E eu, salve Deus. A minha vida espiritual foi assim, meu filho. Desmantido que eu fui pegada a laço. E fui pegada a laço. Só faltou um cachorro para me pegar dentro de cachorro. Essa aí foi a filosofia. É a filosofia da minha vida. Não foi santinha. Tem gente que fala para mim, eu falo, santa ignorância. Ah, tia, o dia que eu chegar como a senhora. Sim. Foi assim. Quando esse pajó me dá uma correada, em nome de Jesus Cristo, hein? Cantei e falei assim. Eu olhava assim, o que neguinho feio? Olhão. Aprende a respeitar, meu filho. E aí já viu, né? E eu sou sensitiva. Se eles mandam um pau aqui, se pega direitinho. Hoje, quando caiu um ferro
3 metros. Ele caiu aqui das minhas costas com tanta força. Eu tenho certeza de que Pajão deve ter parado. Entendeu? Porque senão eu tinha arrebentado isso aqui hoje. Mesmo assim ficou doendo muito. Mas eu sei que ele aparou. Eu já pensei, ele estava ali por perto, falei, olhei para a cadeira e falei assim, não, filha, você não merece mais não. Não caiu nas costas físicas. Física, meu filho. A física? Física. Eu pensei que fosse do etéreo que tivesse uma repercussão no físico. Não. Não. Eu sou sensitiva porque eu tenho certeza que ele ia parar um pouco. Se eu não fosse, o pau caiu de uma vez. Eu estava assim, ó. E o pau caiu de lá e veio aqui em cima. Mas foi uma dor tão grande. Aqui, ó. Tá tudo dolorido aqui assim, ó. Mas eu tenho certeza que ele segurou. Porque eu já pensei, fiz alguma coisa? Eu não, filha, você não precisa mais não. Foi. Foi teimosia das meninas. Eu falei, não mexe isso aí, meu filho, você vai cair. Não mexe. Não, não cai nada, a gente segura. Não mexe que você vai cair. Muitas vezes você tem uma dívida, como você, muitas vezes não, você tem uma dívida lá fora, e cuja dívida, se você tivesse aqui, você não ia pagar. Essa dívida que você está se registrando agora. Então Deus te deu essa faculdade. Agora o perigo é a gente morrer antes de chegar como aconteceram a outros, né? Levar a sério, né? Assistir, mas nem sabia realmente o que era. É. Você lembra como eu trabalhava, né? Para falar comigo naquele tempo era duro, viu? Você contava 500 pessoas na minha frente constantemente. Do mundo inteiro, tá bom? É. Agora o homem só não deve duvidar dele mesmo. Que ele duvida em volta dele, se não duvida dele. Quando eu vi esse quadro último que eu falei para vocês, eu nunca mais duvidei de mim. 1000 pessoas. Ah, vai ser kardecista, vai ser não sei o que. Aqueles. E eu pensava, não vou ser nada. Não vou para lugar nenhum. Ah, mas precisa ir não sei, para a federação. Se ligar à federação. Não. Nada disso. Vou ficar aqui, meus espetinhos que vai contar para mim quando eu for. Olha que liberdade. Manhã ela sentava e contava a história de Jesus. Porque a história de Jesus me comove até hoje. Contava casos, passagens de Jesus, que vocês não sabem, e um dia eu vou contando. Passagem linda de Jesus. E ela sentava. Ela me ensinou o Pai Nosso que está no céu e em toda parte. Eu sabia só da igreja católica, né? Que é esse que vocês rezam, né? Há 2000 anos. Pai Nosso que está no céu e em toda parte. Toda parte não tem no católico. Não. Só está no céu. Pois é. E Manhara me ensinou que eu Toda sei. parte eu acho que nós aprendemos aqui. Pai Nosso que está nos céus e em toda e nos círculos espirituais. Isso é um mundo, né? Como nos círculos espirituais. Você sabe que é hora, né? Assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoe as nossas dívidas. Se nós perdoarmos aos nossos devedores. Então eu teimava com ela, né? Mas como? Só se eu pagar, eu não devo nada a ninguém. Viu? Pagar o quê? Então Jesus estava desaparecido há 3 dias. E Nossa Senhora saiu procurando e encontrou. Ele discutindo num grande mercado, ele discutindo com os mestres, com os médicos, aqueles doutores da lei, né, daquele tempo. Então Jesus. E foi quando ela disse, meu filho, que estava desaparecido, ele disse que estava fazendo as coisas do meu Pai que está no céu. José de Arimateia era um lama de Tibete. Era um daqueles rabinos de Tibete.
era doutor da lei. Então pediu a São José para levar Jesus para o templo em Tibé e se iniciar e fazer o seu doutorado. São José entregou Jesus. E ele foi. Que a grande missão de Jesus, meus filhos, foi a organização dos planos espirituais. Dos planos espirituais. Jesus não veio só para ser pregado na cruz, porque assim não havia realmente era um objetivo mais amplo. Então ele foi lá, sim, ele foi preparar-os, né? E ele formou todo esse plano etérico. Antigamente um homem recebia 14 espíritos e se matavam. Toda brincadeira era só de matar, porque aqueles espíritos, eles saíam, inclusive daqueles gladiadores, eles saíam de um e ali mesmo eles vinham se vingar com outros. Viviam naqueles... Então Jesus, com 12 anos, foi levado à presença do grande Dalai, que nós chamamos na nossa iniciação. Eles tiveram tanta vergonha que cobriram o rosto para fazer a iniciação de Jesus. Não vê que vocês põem um pano? A gente põe um pano no rosto. Eu iniciei também tampando o rosto. Então, os mestres tamparam o rosto para fazer a iniciação dele. E foram seguindo. Ele também pegou um e tampou o rosto dele. Mostrando a humildade. Quer dizer que nós aqui fazemos isso, entendeu? Pela santa lei, que é esta, os mestres dentro ali da iniciação deveriam estar com o capô tampado também, né? Mas eu sempre tive dificuldade de respiração. O pai Seta Branca abriu mão de manhã que ali dentro os que ficassem não tampassem o rosto. Mas era para tampar o rosto com o capô também. É capuz? Como chama? Capuz. Então ele ficou lá. Jesus fez o doutorado. Jesus era um rabino, um doutor da lei. Então, ele fez, diz Mãe Yara, que ali ele promoveu todos os planos. Fez essas grandes plataformas, essas dimensões, que as escadas da subida. Tudo foi organizado por Jesus entre os 12 anos e os 30 anos. Quando ele fez o doutorado, José de Arimateia, que sempre estava em vista de Jesus, que ele pedia notícias. Então, Jesus saía do corpo, ia falar com a mãe e com o pai, se transportava. Saía, levitando, ia ter com o pai e a mãe, para a mãe não sofrer a falta dele. Quando ele fez os 30 anos que ele fez o doutorado, José de Arimateia trouxe ele. Então se preparou na sinagoga, foi a primeira decepção de Jesus. Na sinagoga, que era a grande catedral, né? E lá se falava na chegada do grande Messias. Todo mundo esperava o Messias. Então se falava na sinagoga que vinha o grande Messias. O José de Arimateia veio na frente e foi preparar uma grande festa, que ele sabia que era Jesus. Ele esteve lá aquele tempo todo em Tibé com Jesus. Ele sabia o poder de Jesus. Mas Jesus, ao passou pelo Mar Vermelho, né? E lá estavam os pescadores, estavam ali já esperando. O Mar da Galileia. É, o Mar Vermelho. Vermelho? É. Então ele, acho que é. Da Galileia, acho que é. Aí eles estavam, os pescadores ali, e jogavam a tarrafa, não via um peixe. Estavam tristes ali. Aí Jesus chegou e falou, pescadores de peixe, chamou que ele viesse
Eles agora, naquele dia, eram pescadores de almas. Mas eles já estavam tudo já preparados por Jesus, né? É como esses meninos adjuntos aí, que eu falo, vocês todos, cada um aqui, tem o seu cantinho já aqui. Há quantos mil anos, né? Então, meu filho, os pescadores ficaram assim, ele jogou não tem peixe, jogou a tarrafa e mal deram conta de todos juntarem para puxar. Então, todos viram que Jesus tinha uma força especial e acompanharam Jesus. Mas quando chegou em casa, Nossa Senhora estava feliz esperando Jesus e ele chegou com aqueles pescadores mal cheirosos de peixe. Aí Jesus ficou, Nossa Senhora arrumou no paiol, que eles ficassem no paiol e o quarto dele. Mas logo depois ela foi ver, Jesus não dormiu na cama, passou a noite conversando com os pescadores. Então Jesus não viu a decepção que ele ia ter no outro dia. Aí os rabinos estavam todos à espera no grande templo. E Jesus entrou, como estava marcado pelo José de Arimateia, que era o professor dele, estava ali o Evangelho, entendeu? A Escritura Sagrada. Jesus abriu e disse, e eis que chegará o Filho do Homem, e eis que chegará o Messias, o Filho do Homem. Eu não sei como Yara fala com tanta ênfase esse pedaço. Aí ele disse, e aqui estou, em espírito e verdade, afirmando que ele era o grande Messias, que veio para fazer essa grande obra da terra. Aí baixou a cabeça, quando ele levantou, só tinha os pescadores. Os rabinos todos abandonaram, viraram as costas para ele. Então ele foi e falou para os pescadores, por que vocês não foram com eles? Não fomos porque acreditamos em ti. Todos de uma só voz. Aí começou o primeiro mantra dessa simples palavra afirmativa dos discípulos. Não fomos porque acreditamos em ti. Aí ele sai, né? Sozinho. Que ele chega, tá aquele povão vendendo cabrito, vendendo pombo, vendendo aquele comércio. Aí ele pega uma cinta que estava assim e sai surrando todo mundo que estava vendendo as coisas. Ele começou assim, né? Em tudo, Manhara procura uma razão para mim. Salve Deus. E aí é a grande história. Ele começa a falar. Vê como ele falava daqui e todo mundo do outro lado do Rio Jordão ouvia o que ele falava. Ele falou o sermão na montanha e todo mundo escutava o que ele dizia. E Manhara falava e eu acompanhava como se fosse um cineminha. Aquelas coisas tão verdadeiras que eu vivia como se eu tivesse há 2000 anos atrás. Salve Deus. Assim que eu adquiri as coisas, que eu me acalmei e que eu tinha... Acabou aquela falta de caridade minha de falar para as pessoas que estavam... Hoje, eu sofro muito. Quando eu vejo você, às vezes uma pessoa se despedir de mim, já vai morrer aquela pessoa. Eu não posso dizer nada, sabe? Eu não posso... Entre nós tem coisas que nós juramos, e o meu silêncio, sabe, pode evitar muita coisa, como às vezes eu dizendo. O melhor é eu ficar calado. Como você sabe o que aconteceu ano passado. Eu via tudo e não podia gritar. Às vezes fazia gestos assim dentro do carro, mas avisei a todos vocês do que acontecia, do que ia acontecer. E foi. Jesus é o doutor da lei. Jesus foi, não precisava, naturalmente se diz, porque ele veio os grandes conhecimentos. Salve Deus, meus filhos.